Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindas e bem-vindos ao Cine Plenário em homenagem ao centenário do artista e ex-vereador Bruno Segalla, que contará com a exibição do documentário As Mãos de Bruno Segalla. Compõe a mesa principal, presidenta dessa Casa Legislativa e mediadora do debate, vereadora Denise Pessoa. Diretor da obra As Mãos de Bruno Segalla, Samuca Bovo. Fotógrafa, Janete Krieger. Filha de Bruno Segalla, Bianca Segalla Reichert. Neta de Bruno Segalla, Patrícia Segalla de Bittencourt. Registramos também as seguintes presenças: Isabela Segalla Reichert, Rafaele Segalla Reichert e a vereadora Marisol Santos. Vereador também Rafael Bueno. Diante do acervo de esculturas e do legado político deixado por Segalla, a Câmara promove hoje a transmissão do documentário As Mãos de Bruno Segalla, seguida de um bate-papo com os produtores do filme e familiares de Segalla. Na data que o artista, líder sindical e ex-vereador completaria 100 anos. Bruno Segalla nasceu em Caxias do Sul no dia 7 de outubro de 1922. Aos 13 anos, iniciou sua vida profissional na antiga metalúrgica Eberle. Era habilidoso no manuseio de metais e tornou-se gravador de medalhas. Paralelamente à atividade metalúrgica, tinha a capacidade de mobilização. Segalla assumiu o comando do Sindicato dos Metalúrgicos e liderou a maior greve de Caxias do Sul, envolvendo 8.000 trabalhadores. Também foi vereador no município como titular na terceira legislatura e suplente na legislatura seguinte. Elegeu-se ainda suplente de deputado estadual. Ouviremos agora a saudação dos componentes da mesa, iniciando pela presidenta vereadora Denise Pessoa. Em seguida, convidamos o diretor Samuca Bovo e a fotógrafa Janete Krieger para se manifestar. E, para encerrar, darão as boas-vindas à filha e à neta de Bruno Segalla, Bianca e Patrícia. Bom dia a todos e todas. Uma saudação especial aos nossos vereadores, vereador Rafael Bueno, vereadora Marisol Santos. E para mim é uma alegria imensa. Vereadora Estela. Olha aí, está aparecendo os vereadores. Muito obrigada, né, pela presença de todos também aqui da nossa comunidade e especialmente as pessoas aqui que ajudaram a construir esse documentário. E acho que é um grande marco para o centenário do Bruno Segalla, alguém que contribuiu tanto, não só para a nossa cidade, mas simbolicamente, para a história do nosso país. O Bruno Segalla, ele foi um grande caxiense, motivo de orgulho para a nossa cidade. E a sua obra é sempre lembrada e está em diversos pontos da cidade. Inclusive nesta casa, temos a obra Direitos Humanos em nosso espaço cultural. E vale lembrar que, além de um grande trabalhista, o Segalla foi vereador titular de 1956 a 1959, pelo Partido Social Progressista, e suplente na legislatura seguinte, de 1960 a 1963. Além da obra que a gente tem aqui na nossa casa, vale destacar a Extinto I, localizada na Praça Dante, em frente à Casa da Cultura, o monumento Jesus Terceiro Milênio, nos pavilhões da Festa da Uva. Um dos melhores medalhistas do país, Segalla, fez trabalhos para a Casa da Moeda do Brasil, cunhou a medalha da Eco 92 e a medalha da inauguração do Banco do Brasil em Milão. Foi um grande artista e cidadão caxiense que morreu em 14 de agosto de 2001, aos 78 anos de idade. Agradeço aos familiares aqui presentes nesse evento, a filha Bianca, a neta Patrícia e também o diretor do filme Samuca e a fotógrafa Janete Krieger. Também o Lissandro, né, que trabalhou também
nesse documentário, por dividirem conosco o filme que vamos acompanhar a seguir. Também lembrar que foi esse filme, né? Ele tem recursos do Financiarte, recursos públicos, e que bom que a gente consegue, né, ter ainda algumas leis de incentivo, leis que fomentam a cultura, mesmo que pouco, né? A cultura brasileira hoje sofre, sim, bastante dificuldade, mas que bom que a gente consegue traduzir um pouco da nossa história, e esse é o valor, né, dos financiamentos públicos na área da cultura. Então, que seja cada vez mais, que a gente tenha mais produções como essa, que a gente tenha mais financiamento para a cultura e que a cultura reflita, né, a nossa história. Então, parabéns a todos que colaboraram e bem-vindos, né, à Casa do Povo, a casa que Bruno Segalla ocupou, a casa que ele também trouxe as suas lutas aqui. Então, para nós é uma honra, né, poder ocupar esse espaço que esse trabalhista ocupou em algum momento da nossa história. Então, muito obrigada a todos. Bom dia, pessoal. Bom, eu preciso de um banco. Essa altura. Então, gente, com muito orgulho que a gente participou desse projeto. A Spaghetti Filmes iniciou com o objetivo de resgatar e documentar fatos históricos da cidade e do mundo. E foi muito importante ter participado desse projeto com o Bruno Segalla pela força e, enfim, pelo legado todo que ele deixou como político e como artista plástico também. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Mais nada, assim. Centenário do nascimento do Bruno Segalla. Esse documentário, como a Janete comentou, a Denise também falou sobre o financiamento, é Financiarte, do ano de 2010. Então, também comemorando aqui 10 anos do documentário, né? Então, agradeço por a gente poder estar revendo, né, essa obra que volta e meia a gente cumprimentou hoje, fazer esse tempo todo quase que a gente não se povo aqui. A gente falou, esse é um elo que nos une também, né? Acho que de alguma forma a gente também queria que isso fosse para a sociedade, né? E esses documentários, esses registros fossem sempre aquela sementinha que a gente vai largando ao longo do caminho, assim, para que a gente volta e meia se lembre de onde a gente veio, para onde a gente vai. Acho que essa é a função do documentário, essa é a função da Spaghetti também. Tem outros grandes documentários, estão disponíveis na internet, festivais. Essa é a função da arte, né? É para isso que a gente se motiva e acorda todas as manhãs, nós, os trabalhadores da arte. E a importância do financiamento traz, sem ele, a gente fica muito restrito a deixar uma obra como essa para a sociedade. Importante, apesar de estar lutando para manter a cultura. Eu, particularmente, acho que algumas coisas não estão em discussão, como o valor da arte, né? A gente, só rapidamente, antes de também agradecer a família, é lançar que a gente sempre se pergunta o que é arte, né? E o Bruno Segalla traz isso como artista, né? Na verdade, a gente pergunta o que não é arte. A arte está em tudo. Tudo ressignifica as coisas, faz a gente refletir e pensar. É isso que a gente vai ver no documentário como também uma provocação do Bruno Segalla, né? Para ele transformava, a gente vai ver, sem spoilers, mas matéria bruta em arte. Em movimento, né? Um movimento que a gente vai enxergar aqui também com a participação de um grupo da UX, dança, fez parte do documentário. E aproveito a agradecer todo mundo que participou e a família, né? Que nos abriu as portas das casas, a história. Um documentário que
deu muito prazer em fazer. Enquanto a gente estava fazendo o processo, a gente conheceu também muito do Bruno Segala, acho que isso é importante. Indo para cá de Uber, eu perguntei se ele conhecia o Segala. Que não, mas que aí então iria ver o documentário para conhecê-lo. É importante também, né? Que a gente possa contar a nossa história dos nossos, que sejam feitos muitos mais documentários, mais do Bruno, porque ficou muita coisa de fora. Normal, sempre. Sempre fica por questão também de recursos. De tempo. Só agradecer. Espero que gostem e a gente vai conversar de novo depois. Então pronto, até daqui a pouco. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer à casa por essa oportunidade de divulgar o trabalho do meu pai, de mostrar, né, todo esse trabalho, toda essa vida dele, né, não só o trabalho, mas a participação política dele, né, e agradecer a todos que estão aqui, né, de nós podermos participar dessa manhã, de rever o filme e, enfim, né, de ver um pouquinho da grandiosidade da obra dele. E é isso, eu sou Bianca Segala Reicher, sou a filha mais nova e eu tive 4 irmãos, né? A Sandra Maria Segala, falecida já, o Ricardo Gork Segala, advogado que não pôde vir, o Bruno Segala Filho, que não mora em Caxias do Sul. E é isso, e obrigada mais uma vez por todos. Primeiramente, bom dia, muito obrigada por todos estarem aqui presentes. Eu agradeço ao Rafael pela essa lembrança, a todos da casa, enfim, né? Porque o artista que estamos comentando hoje, meu avô, eu tenho muito orgulho. Então, um aprendizado para o futuro e agradeço imensamente também à mesa, ao Samuca, a Janete, por ter feito o documentário que explica um pouco da obra do meu avô. Enfim, muitíssimo obrigado. Nós convidamos agora os componentes da mesa para que ocupem seus lugares na plateia. Aproveitando também para registrar a grande participação de Bruno Segala em Caxias do Sul por suas obras e seus feitos, né? Hoje a gente pode passar nos lugares e nossos pontos turísticos e ver que deixou traços e deixou suas obras bem visíveis para toda a população caxiense, né? Isso é de suma importância para a história de Caxias do Sul também. Então, a partir de agora, vamos acompanhar o documentário de Bruno Segala. Bruno era um artista, né? Era um cara doce, um humanista. O meu pai era um centro que agregava muita gente procurava ele. O Bruno Segala era essencialmente um homem político. A arte do Bruno Segala está impregnada de política. Grande ícone da esquerda de Caxias, um mito da esquerda caxiense, até eu diria. O Bruno escultor, o Bruno artista, ele não se mostrava. O cara que foi preso, parecia bandido da cidade, agora tem lá uma avenida principal, nova, lá com o nome dele. Eu acho que há tantos Brunos
na figura do Bruno Segalla, que o Bruno que eu conheci é um Bruno das lideranças e é um Bruno da coragem. O Bruno morreu da profissão. Ele era pantografista. Tem uma fresa em alta velocidade, ela vai triturando o metal. E esse metal era alumínio, era cobre, era bronze. Esse óxido de cobre, então, pela narina dele, ele respirou. Isso aí, 30 anos. E o médico diz, olha, teu irmão tem o pulmão revestido de azinhal de cobre. Meu pai faleceu em 2001, né? E já em 1997 ele já estava doente. Mas o meu pai era uma pessoa que lia muito sobre saúde, né? Então ele já sabia o que ia acontecer com ele. Isso foi brincar a sua morte, né? Aceitou a morte. Quando eu pisei na calçada dele, que atravessei a rua lá, eu vim encostando numa ambulância. Estavam tirando uma maca com ele da casa. Eu não perdi um amigo, eu perdi uma biblioteca. Raras vezes eu encontrei um homem sério, compenetrado, idealista, socialista. Ele convidou o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, o Cavaleiro da Esperança, para jantar na casa dele uma noite. Ele me ligou, vem aqui que tu vai conhecer o cara e tal. Eu fui visitar o Bruno Segalla junto com um amigo comum, um comunista, o último comunista de Caxias, chama-se Luiz Pisetti. E o Bruno não nos conheceu e ele estava agitado lá na sua cama, ele fazia alguma coisa com a mão. E depois, conversando com o Pisetti, nós chegamos também à conclusão que o que ele estava fazendo com as mãos, ele estava modelando alguma coisa. Ele estava trabalhando, o corpo estava morrendo. O artista não. Esse é uma merda, meu amigo. Anos 70, metade dos anos 70, travei contato pessoal com ele. Aonde foi isso? No glorioso Bar 13, aqui de Caxias do Sul. E lá eu me encantei com a pessoa do Bruno Segalla. Político, artista, amigo, bom pai, bom marido. Era uma pessoa excepcional. Foi um maridinho muito bom, né? Com a minha família, criou os filhos muito bem, nunca faltou nada, né? A gente viveu sempre bem. Depois que entrou na política, a coisa piorou, né? Aí ele não ficava mais em casa, eu ficava sozinha. Quem educou essas crianças fui eu. O Segalla teve 5 filhos, né? 2 meninas e 3 rapazes. Sandra Maria, Ricardo, Francisco, esse que faleceu no acidente, Bruninho e a Bianca. A Sandra foi advogada, minha amiga, falecida. Ela tinha um problema na perna. E ela me disse, então, que gostaria de ser bailarina. Ela me dizia, pô, olha aqui com a minha perna, como é que eu vou ser bailarina? Eu não posso ser bailarina. E meu pai sabia que eu queria ser bailarina. Então, às vezes, quando meu pai chegava em casa, ele vinha brincar comigo e dançava comigo. Eu botava os 2 pés em cima dos pés dele e ele dançava comigo. Eu era uma bailarina de perna curta. Ele tinha uma profunda admiração pela mãe dele. Ele falava da coragem da mãe dele, né, de criar os filhos, de enfrentar a dificuldade de estar sozinha criando os filhos. Minha mãe tem história nessa cidade, por ter se separado. Passei no lugar de sapato, por ter uma mãe separada. Até dentro da igreja ela foi para a rua. Meu pai bebeu, né? Então ela tomou uma decisão, eles não se davam bem. Meu pai viajou, foi embora, eu tinha 5 anos. E nunca mais voltou. E minha mãe foi para Porto Alegre e se formou
parteira. Então nós temos 99% de influência da minha mãe. O Bruno, então, é pura minha mãe. Tem tanta influência que você, como minha mãe é parteira, pode notar que lá na praça o Bruno fez uma parteira lá. Depois virou Didier Bandeira. Ele foi um monumento feito para comemorar os 100 anos da Éberle. E ele fez uma homenagem à mulher. Quem fez a Éberle foi o Abrão Éberle? Não, foi a mãe dele, a Didier Bandeira. Então ele tem lá um alto relevo na base do monumento, que é a Didier Bandeira, mas o monumento em si é uma grande homenagem à mulher, à mãe, fundamentalmente, né? Por exemplo, eu detestei de paixão a Didier Bandeira, né? Mas isso é uma questão que cada um lê a arte da maneira como entende, né? Uma mulher que trabalhava de funileira, com as mãos o dia inteiro, ser tirado os braços. A minha alma feminina e feminista ficou extremamente revoltada. Essa questão da minha nona foi importante para o meu pai, isso, porque ele contava muito. Primeiro, era mulher se separar em Caxias do Sul. Foi isolada pela família e era parteira. Era chamada à noite para fazer o parto e isso também suscitava assim, boatos, né? Tanto é que quando eu ia na rua, eu notava que a turma me chamava filho. Aquele lá é filho. Eu acho que não é bom até dizer. Isso marcou muito assim o meu pai, sabe? Então essa admiração que o meu pai teve pela sua mãe, justificada, se reflete na obra. A presença da mulher na obra do pai é fundamental. Eu sempre dizia para ele que a gente tinha que organizar uma mostra, só que ele nunca quis. Aí eu brincava com ele, eu dizia que ele era egoísta porque ele guardava as obras dele só para eles e para os amigos mais próximos. Depois de eu conhecer pessoalmente o Bruno Segalla, a gente fazer amizade, eu comecei a frequentar o ateliê do Bruno Segalla. Aí então eu vi as maravilhas que ele tinha lá. O ateliê do Bruno Segalla era uma festa de esculhambação. Tinha de tudo lá dentro. Recorte de jornal, livro, fotografia, vinho branco que ele gostava, pão torrado com mel que ele gostava de comer, gostava de oferecer para os seus amigos. E ali ele misturava obras de arte, misturava coisas políticas, recebia muita gente, amigos pessoais, políticos. Então era um centro de convivência de pessoas simples, intelectuais, amigos, vizinhos. Eu conheci as obras dele assim. Quando eu fui na oficina, que ele me mostrou várias coisas que ainda não foram reproduzidas, né? E, antes de tudo, o Padre Nosso na cabeça do alfinete. Que quando eu era menina e fui nessa festa da uva, onde era exposto e a gente podia olhar, para mim foi uma das coisas mais espantosas que eu vi na minha vida. Quando eu associei o Bruno Segalla com o alfinete, para mim foi um espanto. Eu achei tão estranho que uma pessoa que fosse comunista gravasse o Padre Nosso. Ele podia ter gravado o Manifesto Comunista, podia ter gravado, sabe, qualquer coisa. Por que o Padre Nosso? Meu pai tinha 28 anos, então ele estava numa idade de criação e de domínio da técnica da gravação muito forte, né? Então ele inventou essa de gravar na cabeça dos alfinetes a figura do Getúlio Vargas, que era o grande líder político da época, né? E também uma saudação ao Getúlio, com 135 letras. E num outro alfinete também uma comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo. A figura da Evita Peron também. Conseguiu montar um sistema de lentes, tipo um microscópio na época, em que permitia que ele conseguisse trabalhar com aquelas micro ferramentas, né? Então isso aí, na época, foi uma repercussão muito grande, esse trabalho aí, em 1950. A folga do lanche, do almoço, seja do que for lá, ele pegava e as ferramentas dele estavam ali, a mesinha estava ali, ele não saía para a rua nem nada, ele ficava lá.
O Bruno entrou na Eberle, varredor da sessão da gravação. Como ele ficou lá uns 2 anos varrendo, entrou com 13 anos, e aí ele estava estudando no Carmo, gostava de desenho, começou a fazer desenho lá dentro da firma. O Eberle viu que ele tinha uma sensibilidade artística e levou ele a trabalhar nessa área de gravações. E ele criava essas medalhas, depois através do metal gravava e fazia medalha comemorativa, né? Ele foi o grande artista da Eberle. O Bruno é um autodidata, né? Ele aprendeu a desenhar, a esculpir lá na Eberle, fazendo aqueles trabalhos magníficos em talheres, em pratarias. Dentro da história do Segala na indústria Eberle, ele tem umas fases assim, né? Primeiro, como aprendiz logo no início da sua vida, né? E depois, ele então, já como estabelecido como escultor medalhista, ele entra na política através do sindicato. Em 1963, quando ele foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, ele fez a primeira greve. E foi na frente da fábrica movimental, a classe operária, e conseguiu fazer uma greve. Então, acho que foi uma das primeiras greves que existiu aqui em Caxias. Bruno Segala, presidente do sindicato, fechou a metalúrgica Abramo Eberle porque ele amava. Tu imagina na década de 50, tu liderar uma greve em Caxias do Sul, não era pouca coisa. Tinha que ter muita coragem. E aquilo marcou o José Eberle, que era o diretor da empresa. Marcou como novidade, como é que pode fazer greve no Eberle, que ainda hoje é tido como símbolo de Caxias, né? O que o Bruno Segala representa? Representa, portanto, o sindicato saindo nas ruas, o sindicato fazendo movimentos paredistas e o sindicato liderados por brancos, italianos de origem. E com o Bruno Segala nós temos então esse novo contexto histórico, um contexto que escandaliza a cidade, e ele mesmo chamava atenção para isso. Presidência do sindicato que ele exercia só no final da tarde, quando ele saía da metalúrgica. Ele foi para lá, o sindicato estava quebrado. E ele levantou o sindicato, tudo em dia, e ajudou os outros sindicatos. Tem convivência, inclusive, com o João Goulart, com o presidente João Goulart. Participa da luta pela legalidade de 61. Assumiu a liderança do sindicato, ele se candidatou a vereador, ficou vereador. Depois do dia ele se candidatou também a deputado estadual, ficou suplente. E de suplente caçaram ele. Das nossas lideranças e políticas, eu creio que foi ele, o Percy Vargas de Abreu Lima, o Ernesto Bernardi, das pessoas que mais sofreram. Além do Henrique Ordovaz, né? Todos eles agora nomeados, depois de ser caçados, perseguidos e humilhados, todos eles nomeados, os grandes líderes caxienses a partir das obras, né, culturais, né, que hoje deram um nome a eles. Semeaste tanto, Percy, nesta terra, e por muitos e muitos anos nós haveremos de colher o que semeaste. A vida do pai como político foi uma vida bastante tumultuosa, né? Ele se dedicava muito ao trabalho, né? Então havia um distanciamento da família, né? Conheceu país por país. Na Rússia, por exemplo, ele ficou em Tchecoslováquia 2 meses e meio, né? Então a luta política do velho era muito forte. A minha mãe não tinha como acompanhar isso, ela tinha que cuidar das crianças, enfim. Eu nunca aceitei isso aí. Eu achava que isso aí estava errado. Porque só ia judiar a família, né? A família que sentia isso. Imagina quantas vezes eu fui chamar de comunista na rua. Tu passava, é comunista. Porque o Bruno era tratado de comunista, né? Comunista de Caxias. Veio a Revolução, o Bruno falou comigo. O Brizola se mandou para o Uruguai e eu vou me mandar também. Mas eu só tenho em Brasília. Tu não pode ir até Brasília.
Ele levou, então eu vou pra casa da praia, vou me esconder lá. E quando chegou ali em Vila Seca, o exército pegou. Só que ele disse, olha, não vou lhe prender porque não tem ordem de prisão. Você numa saca de cachaça não pode sair. Aí ele voltou. Voltou e ficou em casa. Então houve uma denúncia de vários políticos, várias pessoas, como desvio de verbas do sindicato. Eles bateram na porta, nós estávamos dormindo. Eu levantei e fui atender, né? E perguntei quem era. Ele disse que era a polícia. Aí eu abri a porta, né? Entrou esse que veio prender o Bruno, a paisana, e um militar do quartel daqui com um fuzil na mão, assim pra mim, ó. Aí eu disse, olha, baixa isso aí, porque tu não vai querer me dar um tiro, né? Alguns políticos que não foram presos se esqueceram de visitar os presos, ficaram com medo. Isso marcou muito pro Bruno. Depois houve, então, com o presidente Geisel, uma perseguição a várias lideranças políticas no Brasil. E aí é onde o pai é preso em 75. E é preso em Caxias aqui, me recordo sim, num sábado, onde entra o pessoal do DOPS aqui e pedem para ele fazer uma pequena mala. Ele entra num Opala preto e é encapuçado. E levam ele até Porto Alegre. Na segunda vez que foi preso, ele foi aqui em Porto Alegre, na Sertão. Aí foi a Polícia Federal, já não era o Exército. Eles vieram aqui em casa, era umas 2h30, o Bruno estava dormindo, essa da Polícia Federal. Eles levaram para lá, botaram numa solitária. 15 dias numa solitária, onde ele não via a luz do sol e as luzes sempre permanentemente ligadas, não existia noite nem dia, né? E eu fui lá, falei com ele, só que ele não me enxergava. E o que tu tem? Faz 70 e tantas horas que eu tô com uma lâmpada acesa na cabeça, eu não enxergo mais ninguém, né? Perdi a visão. Ele era chamado à noite, levavam ele para tal lugar nu, para uma outra sala e colocavam ele numa parede. Diziam, bom, agora eu vou ser fuzilado, né? E aí chegavam lá e batiam fotos e tal. Então, um jogo de cena para aterrorizar a pessoa, né? O Bruno nunca apanhou, mas os outros que estavam lá... Durante esses 15 dias ele foi interrogado por um delegado da polícia. Eu ouvi os gritos das pessoas ali na Polícia Federal, de gente apanhando. Eles davam cada sova nos caras lá embaixo. Mas se o Bruno abria a boca, cala a boca. Uma pessoa trabalhadora, a vida inteira fazendo as suas obras de arte, e que de repente é preso e não acontece nada, e ninguém diz nada, e ninguém fala nada. Quando ele voltou, então, ele trouxe essa mensagem que os brasileiros deveriam realmente aprender a ser presos por suas ideias e ideais. O que eu aprendi com meu pai, essa vida política que ele teve, é uma coisa muito rica. E ele, mesmo depois da anistia, em 79, ele optou para não ter um envolvimento político muito forte, principalmente na questão da militância, ele não quis isso. E depois, com a vinda do Brizola, com o retorno do Brizola do exílio, ele só optou pelo PDT. Eu acho que eu nunca vi ninguém tão apaixonado por uma liderança quanto o Bruno Segala pelo Brizola. Eu do lado de cá, o Brizola com o Buston, né? E o Bruno pro lado de lá. Eu tinha uma ligação muito forte com o Brizola. Tanto é que ele fez essa estátua no Rio. Depois ele fez também o Bento Gonçalves aqui na Assembleia. Também o doutor Ordovaz. O Padre Jordani foi muito importante, né? De bandeira, né? E muito, por exemplo, as imagens de santos, né? Como é que tu é comunista, Bruno, se tu só faz
imagens de santo. Então tem que ter um monumento para o terceiro milênio. E o monumento do terceiro milênio tem que ser um monumento de Jesus Cristo. Ele era adorador da imagem de Jesus Cristo. Quando ele vai fazer aquela estátua, vai fazer o Cristo, entende? Eu acho que aí é uma certa contradição que talvez eu não entenda muito bem, né? Eles acharam o monumento um pouco comunista. E eu entendi perfeitamente o que eles quiseram dizer. Um Cristo muito humano, muito Bruno Segalla e muito filho de Bruno Segalla. Eu acho que, de uma certa maneira, é um autorretrato. O Bruno era ateu, né? O Bruno não acreditava. Mas, quando o filho dele ficou doente, eu acompanhei tudo isso, né? Ele deu a mão à palmatória. Tipo, vamos apelar para o senhor lá em cima, né? Para salvar o Francisco e tal. Foi violento. Eu vi ele chorar várias vezes. Lá até no bar 13 ele chorou. Cada vez que chegava um, né? Falava do filho, ficou muito marcado. Dali para frente o Bruno ficou outra pessoa. Enterrou seu filho num pranto de doer a alma. Aí o Bruno ficou um homem triste. Levou a sua dor para a arte. Ele ficou um homem muito mais sofrido. Acho que tudo aquilo que ele sofreu com a ditadura é muito pior a tu perder um filho, ainda mais num acidente. E o meu irmão, então, tinha 25 anos. E o meu irmão sempre foi um menino, rapaz problemático, sabe? Então, que inspirou sempre cuidados. Quando ele vem a falecer, eu também senti isso, porque eu convivia muito com meu pai, que é como se ele tivesse falhado em relação ao meu irmão, entende? E talvez ele não tenha se perdoado, né? Nunca vi ele ter ódio, nunca vi ele marcar, nunca vi ele falar mal de alguém, mas ele tinha esse poder de uma crítica assim divertida. O Segalla foi um sonhador. Imagine todo mundo vivendo a vida em paz. Eu já via no Bruno Segalla isso aí, humanista, que eu falei. Ele trabalhava para isso, o ser humano, a solidariedade com as pessoas, etc, etc. Um homem excepcional, um homem diferente, em todos os sentidos. Ele foi amigo até das pessoas que ele nem conhecia, do povo. Ele gostava muito de falar do povão. E o povo era seu amigo também. Esse era o Bruno Segalla. E uma grande referência, né? Eu acho, para quem quer lutar por um mundo de justiça social, de igualdade de oportunidades, de enfrentar todos os preconceitos que existem, né? Eu acho que essa obra é perene e o Bruno nunca será esquecido, né? Isso é muito bom e gratificante, porque se é uma pessoa que merece ser lembrada, é ele. E o pai sempre foi um batalhador, né? Sempre lutou por aquilo que ele achava certo. Isso me influenciou, já que convivi com ele sempre.
Realmente um belíssimo documentário, né? Retratando essa história fabulosa de Bruno Segala, cidadão de Caxias do Sul. E certamente ficará eternizado, né? Agora, passamos a palavra à presidenta desta casa, vereadora Denise Pessoa, para suas considerações finais. Bom, acho que a gente pode, de repente, convidá-los para compor a mesa aqui novamente, né? Samuca, a Janete, a Bianca e a Patrícia. E a sensação que fica realmente, acho que foi a Janete que falava, né, o Samuca, é de que a gente quer conhecer mais, né? Precisa conhecer mais, né? Essa é a sensação, assim, de que tem tanto para dizer e que fica só o gostinho, né, de quero mais. A gente vai abrir para alguns questionamentos, considerações, e depois daí eu passo para vocês novamente. Não sei se alguém aqui gostaria de fazer alguma... Vereador Rafael? Obrigado, Denise, nossa presidenta, deputada, os familiares presentes, o pessoal da produção. Me emociono porque parece que a gente está vivendo isso hoje, né? E as pessoas não acordam, né? Porque é um momento que a gente está vivendo tanto sofrimento de amarras, né? E o legado que ele deixou para a história cultural de Caxias, para a arte. Ontem eu fiz um pronunciamento na Câmara, né, com a ajuda do meu assessor, o Daniel. Ele não pôde estar aqui porque ele está visitando a filha dele. Mas parece que é tudo normal isso, as pessoas acham que é normal. Eu vendo uma senhora falando, né, do que ela sofreu cuidando dos filhos, das famílias, e a polícia batendo na porta de casa, né? E as pessoas acham normal isso, que tudo pode acontecer, vai acontecer. Está acontecendo, pessoas passando fome, pessoas, né, não tendo mais direito a uma escola, não tendo mais direito a uma universidade, pessoas não tendo... E a comemoração desses 100 anos, né, que a gente está passando aqui, o plenário poderia estar cheio, e aqui é uma crítica que eu fiz, Marisol, à prefeitura, que a gente poderia ter feito esse documentário, ter passado nas escolas, nas faculdades, né, fazer um roteiro turístico nas esculturas, começando pelos pavilhões, pela Câmara de Vereadores, pelo Instituto, né, pela Praça Dante, né, que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais da arte nesses 100 anos, mas principalmente não só a arte, conhecer o que tem por trás dela, né, a expressão, sofrimento, dor, mas também, né, luta, resistência. E a Câmara de Vereadores, eu vi o pai, né, o Luiz Carlos Corrêa, do jornalista, radialista, e alguns nomes foram citados, a minha professora Lorane Lompe girou na sua realidade, a sua sinceridade de sempre, né, Lorane? Quem foi aluno dela sabe, a pessoa seca que ela dizia aquilo que ela pensava, né, mas é uma pessoa fantástica. E a Câmara de Vereadores, e a época eu estava no PCdoB, nós devolvemos o mandato para todos os vereadores cassados, né, pela ditadura. Então nós fizemos essa devolução simbólica e nós colocamos uma placa. E também nós tivemos vereadores que votaram contra a vereadora Marisol a devolução do mandato, né, para as pessoas caçadas na ditadura. Então não é uma coisa que vamos devolver para os coitadinhos lá que foram caçados, uma coisa simbólica, não. Votaram contra, né? Então é cristalizado que realmente nós estamos vivendo nesses tempos sombrios ainda, né? Então esperamos que daqui a poucos dias o Brasil possa novos ares. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Rafael. O pessoal que está na plateia também pode utilizar a palavra, né? Daí só chegar aqui nos microfones, fiquem à vontade. Oi? Não, mas estamos todos, né? Por favor, Paim, se quiser. Depois. Isso, então nós vamos passar aqui para a mesa, gente. Podemos? Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Usa o microfone para a TV depois gravar. Daí só o botãozinho para cima. Gente, só agradeço e o quanto é importante para
uma comunidade ou para o país, para o mundo, poder deixar uma história registrada, gravada, não importa se forem livros, imagens de fotos ou audiovisual. Mas esse projeto não poderia ter sido realizado se não fosse o incentivo cultural. Porque a gente até tenta, como produtora, enfim, a gente tenta fazer com os nossos próprios financiamentos, enfim, mas é muito difícil conseguir concluir um projeto desse jeito, né? E finalizar ele. E a gente está muito feliz, assim, eu, em nome da Spaghetti e do Samuel, por ter participado, e eu acho que é o único registro, né, do Bruno Segalla, desse que ficou, né? Então, acho que poucas pessoas conhecem a história dele. Eu conheci mais profundamente através do documentário e tive a oportunidade de fotografá-lo quando eu trabalhava no jornal. Mas o projeto está aí e agora pode ser levado para as escolas, enfim, para outros lugares. Obrigada, Janete. Samuca. Oi. Vou fazer assim, senão acho que eu fico tremendo. Estou um pouco nervoso. Eu só queria agradecer uma pessoa especial que não está aqui, e é o André Suzin, que também me ajudou bastante na fotografia. Acho que é agradecer todo mundo da equipe, né? Tem tanta gente que a gente também não teve mais tanto contato, assim. Como eu falei no início, esse também está sendo um elo da gente se reencontrar, porque foi um trabalho que a gente fez e depois a equipe de algum jeito também não conseguiu fazer um próximo, né? Tomara que a gente faça um Bruno Segalla 2, porque, como eu falei, ficou muita coisa de fora, muitos depoimentos que a gente também queria ir atrás. E é isso também que a gente estava olhando, o tempo de fazer as coisas, né? Porque muitas dessas pessoas que falaram já não estão aqui. Então é importante que a gente faça esse registro, assim, esse e tantos outros com uma certa urgência, né? Então tem essa questão também da arte, que ela é importante e ela tem um tempo de ação também, né? Ela é sempre importante, óbvio, mas essa questão do registro, ela precisa ser feita, assim. Então é importante o financiamento, é importante que se pense nisso também como uma potência do projeto, que ele precisa ser feito enquanto pode ser feito, né? E essas histórias, se a gente não tivesse gravado, se perderiam, né? Então é esse lugar de preciosidade que a gente tem, né? Para dizer, deputada, que tu comentou que dá gostinho de ver mais, se não está na internet ainda, se vocês buscam Spaghetti no site da Spaghetti, ou no YouTube, ou no Vimeo, tem uma versão de 40 minutos. Essa tem 30, se eu não me engano, 27. Então tem um pouquinho a mais. A gente pode deixar. Que é legal também a gente divulgar na internet. Está à disposição, né? Eu acho que também tem esse lugar de hoje, né, da mídia, da gente também procurar fomentar, mas também entender que está à disposição e que a gente precisa também dizer para as pessoas: assistam, divulgar, né? Porque senão vira na gaveta, vai lá para a estante o documentário. E eu acho que o Financiarte, durante tantos anos, começou ainda com um outro nome. Isso tu lembra? Fundo Pro Cultura. E aí a gente tem um acervo imenso de muitas produções, né? Tanto ficção, documentário, animação. A Spaghetti tem inúmeras, assim. E tá lá, tá à disposição. Acho que a gente também precisa fazer esse movimento. A gente tem um cinema incrível do Ordovás, tem esse espaço que vocês estão abrindo aqui, tem as escolas, né? Como a gente bem entende, tem a internet. Por que não, daqui a pouco, um site reunindo tudo isso e que a gente possa disponibilizar? Quer dizer, existe tanta coisa já feita, tanta por fazer, mas eu acho que cultura a gente precisa imaginar como uma estratégia de sobrevivência. A gente percebeu isso mais fortemente agora, né, nesses tempos de pandemia, para que a gente
realmente se enxergue, se entenda. O Bruno Segalla é um caxiense, a gente precisa contar a história dele e de tantos outros e outras, né? Esse é um documentário também muito feminino, porque era assim, Bruno Segalla também, que como ele via a obra dele, né, a mulher. E a gente tem muita história para contar. A própria Didia Bandeira, né? Olha quantas ramificações esse documentário traz. Cada personagem que ele também retratou, que ele também homenageou, a gente tem que contar a nossa história, porque senão parece que a gente está sempre sofrendo para defender o óbvio, né? Quando, na verdade, isso deveria ser de conhecimento de todo mundo. E documentário, arte, livros, teatro, música, ajuda a gente a ter esse pertencimento, né? A gente não está começando do zero, né? A gente não está começando... A gente está sempre recomeçando, mas pessoas já lutaram muito para isso. Então, acho que ajuda no discurso, do próprio, a palavra da moda, empoderamento das pessoas e se sentirem pertencentes ao lugar, que já existe um caminho traçado. E, de novo, eu sempre acho que olhar para trás é a gente também pensar para onde a gente vai ir, né? A gente não discute o nosso futuro. Então, talvez seja mais fácil a gente discutir o presente e o futuro de uma forma muito mais lúcida do que a gente vem fazendo, se a gente tiver já essa bagagem que a obra audiovisual e a arte, de uma forma geral, nos dá. Então, é claro que aqui a gente está puxando o assado para... não, a brasa para o nosso assado. Porque somos trabalhadores da arte. Mas, depois de um documentário desse, e a gente entender essa emoção que circulou aqui até a gente começar a conversar, resume o que eu estou dizendo, né? A gente conversa em outras esferas que não só de diálogo, no sentido de discussão, dois lados ou duas ideias. A gente também tem algo que nos une, né? Que é a emoção e a própria vida. Digo, a gente não sabe quando isso vai acabar, isso tudo, né? Pra gente, enfim. E a gente está dividindo esse lugar. A gente está compartilhando essa casa, esse planeta. As nossas vidas são convergentes. E a gente percebe isso nesse documentário que o vereador trouxe, tão atual. Nessa figura que é o Bruno Segalla, que é conflituosa, né? A gente vê esse aspecto assim de tipo, tá, mas é comunista, mas faz imagens de santo, mas isso, mas aquilo, porque somos isso. Então a gente se reflete um na vida do outro, né? A gente se reflete um na caminhada do outro. E fazer esse documentário do Bruno Segalla, agradecendo já a Janete e o Lissa. Eu trabalhava na Spaghetti na época. E estava começando essa coisa de querer ser diretor e tudo mais. E o Lissandro me deu essa oportunidade. A Rejane trouxe esse projeto. A Rejane é nora do Bruno Segalla, a esposa do Bruninho, do Bruno Filho. E trouxe essa ideia para dentro da Spaghetti para que a gente fizesse esse projeto. E o Lissa, muito gentilmente, me deu essa primeira direção. É a minha primeira direção. A sorte que eu tinha a Janete como fotógrafa e o Lissa na produção executiva e um grande elenco aí que vocês viram. E aí, enfim, aí a gente trouxe esse lúdico também, né? Essa questão, esses bailarinos eram de um projeto da UX, da Bellini, Magda Bellini. E aceitaram todos, fizeram no amor. Todos participaram de forma colaborativa. Então, a gente trouxe também artistas. Tem um artista, o Douglas Bolzan, que aqui de Caxias, fez as esculturas nos alfinetes, assim, né, para representar os alfinetes que o Bruno fez. Teve as máscaras, né, do Maneca. Teve as máscaras do Maneca, que a gente representou aquele tempo obscuro da ditadura. Então, a gente trouxe artistas também para a produção, porque esse era o Bruno Segalla. Ele tinha o ateliê aberto a artistas novos. Gente, a gente não tem mais isso em Caxias, não tem mais não do meu conhecimento, desculpa, né? De repente tenha. O Instituto também não morreu? Né? O Instituto está no Campus 8, né?
Quer falar no microfone? Tem que apertar o botãozinho em cima, empurrar para cima. Preto. O Instituto está no campus 8 da UX, mas ele precisa de patrocínio, precisa de incentivo. Manutenção, né? E realmente, ontem, casualmente, eu estava conversando com a Mariana e ela me disse que realmente está muito difícil, né? Não se consegue incentivo nem e apoio para o Instituto, né? Então é isso. Mas está lá, está tudo bem bonito, bem exposto, bem cuidado. Né? Bem cuidado. Exato. Talvez o acesso ao Campus 8 também seja uma dificuldade, né? E é isso. Patrícia. Sim. Então, eu acredito que Caxias do Sul tem potencial para poder levar essa obra toda do meu avô para as escolas, gente. Pessoas não conhecem todo. O acervo está lá, está parado, precisa de incentivo, né? Hoje eu estou emocionalmente com o filme, com tudo, então a gente procura agradecer a todos, mas infelizmente precisamos alguém atrás para podermos rever essas obras, botar no lugar talvez mais perto, talvez na Maesa, quem sabe, né? Um lugar mais público, mais perto para o pessoal das escolas poderem ver essa cultura, essa coisa toda que o Bruno Segala deixou para Caxias do Sul, né? Inicialmente é o que eu penso, porque o campus lá é muito bom e tudo, mas, infelizmente, nós precisamos de incentivo, gente. Eu peço aqui imensamente que a Câmara de Vereadores, né, amanhã depois, repense sobre isso, né? Temos um projeto aí da Maesa saindo, quem sabe, né, no futuro próximo, possa trazer esse acervo todo para Caxias, para o pessoal poder ver mais perto do público, né? Mais perto do povo, como era o meu avô, né? Enfim, eu agradeço mais uma vez a todos. Obrigada. Paim sentou ali para pedir para falar. Só o botãozinho para cima. Bom dia, Denise, presidente. Me permitam os familiares, antes de cumprimentar a Denise pela eleição. Os familiares todos que estão aqui, não vou nominar para não demorar demais aqui na minha fala, mas passado o impacto inicial de rever o documentário, né? Mais forte agora do que antes, por causa do momento que estamos passando, né? É duro. Mas pensar no Bruno amigo, a Bruno Pessoa, a Bruno companheiro do partido, né? Para não lembrar de outras coisas. Tem um episódio que eu me lembro bem do Bruno em 96, a eleição do Pepe e o Rigoto, né? E nós lá naquele grupo trabalhista, e vai para o segundo turno a eleição, todos davam como certa a vitória do Rigoto, e nós conversamos com o Bruno, né? O Raul Bento Alves, né? Eu e algumas outras pessoas, e escalamos então algumas pessoas para conversarem com o Bruno, entre elas o Paulo Viegas, e para lá foi combinado, o Bruno aceitou, enfim. E na casa do Bruno foi o Luiz Carlos Correia, que participou do documentário, acho que o Pons devia estar lá, o Paulo Viegas, com a missão de nos avisar o momento em que a gente conseguisse fazer a chegada do Mário Graziotin lá na casa do Bruno, porque o Mário estava tendendo a apoiar o Rigoto, quem conviveu naquela época sabe disso, né? E ali faltava 10 dias para a eleição. E nós combinamos, então, eu fui à Rádio Difusora, né? O Raul, meu padrinho de casamento, e afilhado do Brizola de casamento. E eu fui lá para a Rádio Difusora, combinado com o Brizola, o Raul tinha combinado com ele, que no momento que o Mário chegasse na casa do Bruno, o Brizola ligaria para o Bruno, né, para poder intimar o Mário Graziotin a definir um lado na eleição. E ali se deu. O Paulo nos ligou, ó, estão chegando. Né? E o Brizola, então, o Raul ligou para o Brizola e o Brizola liga para o Bruno Segala e pede para colocar o Mário no telefone. E ali se deu a definição
né, para apoiar o Pepe no segundo turno. São momentos assim que a gente lembra, sabe, com carinho da luta do Bruno, sabe, que apesar de toda a tortura, né, estava ali firme. Hoje dói ver a sociedade caxiense, trabalhadores, metalúrgicos, em sua maioria votar num presidente torturador e que, ao votar no impeachment da presidente Dilma, lembra o Carlos Alberto, brilhante Ustra. É muito duro viver o que nós estamos vivendo. Me perdoem, mas eu não podia deixar de vir aqui a rever o documentário e matar a saudade do amigo Bruno Segala. Rainha, eu te agradeço muito. Conheço a tua causa. Muito obrigada. Muito obrigada. O Brizola me dizia: presidente, nós temos pessoas na vida que não são muito caras. E o Brizola nunca deixou de, estando em Caxias, visitar 3 pessoas. Né? O meu padrinho Raul Bento Alves, o Bruno Segala e o Darwin Corsetti. Isso era um ritual sagrado, e de quem conviveu com o Brizola, teve a graça de conviver com ele, sabe o quanto ele valorizava, acima das questões partidárias, ideológicas, enfim, os amigos, a fidelidade dos amigos. Né? O Darwin, porque ia mensalmente com um Gordini de Caxias do Sul ao Uruguai levar comida, né, do Moinhos Corsetti ao Brizola. O Bruno, por toda a lealdade de uma vida toda, a partir da volta dele do exílio. Se conheceram deputados na Assembleia, né, e de então, toda a vida, o Brizola fazia questão de homenageá-los, vamos dizer assim, com a amizade, visitando eles quando vinha a Caxias. Quando eu estive no Rio em 2000, presidente do partido, naquela difícil situação que nós vivemos, onde nos apartamos aí politicamente, eu era presidente do PDT, o Brizola me chamou ao Rio e na despedida lá ele me disse: leva um abraço pro Bento Alves, pro Bruno e pro Darwin. Então são coisas assim que a gente tem, ao mesmo tempo que é feliz por ter vivido com essas pessoas, né, a gente sente enorme saudade. Porque o Bruno o Bruno não morreu. O Bruno é dessas pessoas que transcendem a tudo. Transcendem a vida, transcendem a arte, transcendem a amizade, né? Transcendem a família. Enfim, são transcendentes. O Bruno vai viver muito mais, né, tempo de história do que o tempo de vida na Terra, né? Então, daria para dizer assim, acho que o Bruno é dessas pessoas que são heróis brasileiros. Pelo que viveram, pelo que foram, pelo que representam. E é importante também dizer, né, que ele conseguiu imortalizar muitas pessoas, e pena que não esteja entre nós ainda, e pena que ele não tenha tido tempo de imortalizar tantas outras, né? Se a gente caminha nessa cidade, ou aqui mesmo, plenário Nadir Rossetti, está aí, uma figura extraordinária da vida política, né? Que precisava também ser retratado e merecia ser retratado, né? O primeiro caxiense a ser caçado no discurso lá em Palmeiras das Missões, e sai de lá praticamente direto para o exílio, né? Aqui embaixo, plenarinho, Marino Cury, outra figura extraordinária, né? Um legado, né, desde advogado, juiz de direito, né, juiz dos menores, enfim, tal, tudo mais. E podia citar aqui outras tantas figuras, o padre Roque Graziotin, de saudosa memória, né, Raquel Graziotin, né, que tem aí a Casa Viva Raquel. E aí tu olha assim, onde é que estão os fascistas dessa cidade? Qual deles deixou obra? Então, a gente tem que olhar isso.
Só que nós estamos perdendo algumas oportunidades. Eu acho que esse documentário aqui e outras coisas, nós precisamos levar realmente com mais insistência para as escolas, mas não só para as escolas, para os jovens. Eu tenho, assim, eu penso, fiquei pensando, se esse documentário estivesse circulando hoje dentro das fábricas de Caxias, será que esse operariado votaria contra si próprio? Então, acho que assim, a minha homenagem à família e ao Bruno é sair de casa e ter vindo aqui hoje. Perdoem a emoção. Obrigada, Paim. Sim, sim. Apertando o número errado. Sim, errado. A única coisa que eu quero deixar aqui é um pedido. Pelo amor de Deus, não deixe nossa história em gavetas. As gavetas não vão falar pela cultura caxiense. Acima de qualquer coisa. Quando eu ouço essa palavra comunista, eu já vejo milhares de pessoas pularem em cima e dizer, não, vamos enterrar essa história, né? E eu acho que a Caxias não pode deixar para trás momentos tão preciosos. Nós passamos por isso. Vivemos isso. Não podemos negar o que realmente aconteceu. E eu vejo, acima de qualquer coisa, uma cultura caxiense. Existe tanta arte aqui em Caxias, acima de só restaurantes, porque quantas vezes o pessoal vai aqui, aonde que nós vamos mostrar? Não, nós temos pontos turísticos. Gente, por favor, Caxias é maravilhosa, tem uma cultura realmente que emociona e a gente tem que dar valor a isso, momento por momento, que nem meu filho falou, é dar valor a cada segundo do momento fatal, que nem a gente diz. Aqueles que podem falar, aqueles que podem contar. E eu acho que acima de qualquer coisa, acima de... Essa palavra ideologia, eu estou começando a me arrepiar quando eu ouço. Porque é tanta coisa pisada, é tanta coisa negada, por causa de coisas torpes, banais, mesquinhas. Eu acho que a nossa cultura tem que ser acima de qualquer coisa. E vamos lutar por ela. Caxias é maravilhosa em cultura. Ela é profunda. E eu trabalhei na loja da Rejane. Na época que eu trabalhei ali, foram acho que uns 2, 3 anos. Mas quantas pessoas entravam lá e diziam, eu faço escultura também. Ah, é? Eu disse, mas aonde? Na garagem do meu pai, nos finais de semana. Eram mecânicos e eles faziam obras de arte. Um dia me levou, aí houve também um comentário de uma senhora ali do interior de Galópolis que disse que eles iam arrecadar no meio do mato o que caía, o galho, sabe a natureza que ela vai se renovando? Então ela cai. Eles procuravam e daquilo que eles pegavam, dos galhos que eles pegavam, das folhas que eles pegavam, eles transformavam em arte. Eu fiquei maravilhada. Vocês já ouviram falar disso? Ouviram alguma exposição sobre essa natureza que parece morta no meio da floresta, da mata, como cultura? Foi exposta? Não. Existe. Então eu dizia para eles, por favor, procurem, fundem um sindicato. Todos vocês exponham, precisam de um lugar onde esse que faz a escultura na garagem do pai, depois do horário, ou no final de semana, ou tem aquilo dentro de si, não tem oportunidade, que venha isso à tona. Aqui em Caxias, eu disse para eles, lutem pelo lugar de vocês. E precisaria. Parava um ônibus lá e queria lembranças de Caxias. Só que ali, no caso, às vezes a escultura era maior, né? O custo era de acordo com a escultura. Então, o pessoal queria levar lembrancinhas. Aí eu pensei,
Quem sabe, pequenas lembrancinhas, esse pessoal caxiense não faria, né? Vamos explorar esse lado de cultura. Caxias tem muitos escultores aqui, escondidos, na sombra, sem poder desenvolver a sua aptidão. É esse o meu pedido. E quanto o centenário do Bruno Segalla, eu acho que tem que fazer muitos centenários. A história dele é muito bonita, real, presente, e ela é a história de muitas pessoas que sofrem, que batalham, que são colocadas muitas vezes de lado e procuram aquela centelha de luz que Deus dá e se renovam e crescem e deixam sua marca. Obrigada. Obrigada, vereadora Marisol. Obrigada, presidente Denise, Samuel, Janete, Lissandro, a família toda. Que coisa boa a gente ter a oportunidade de estar aqui acompanhando, né? Já faço meia-culpa, não tinha assistido ainda, estou muito triste com isso. Mas realmente foi muito emocionante. Preciso parabenizar muito vocês pela sensibilidade. Que incrível, que lindo, em cada detalhe, né? Em todos os detalhes, da imagem ao que a gente está ouvindo, a trilha, enfim, toda a composição fenomenal, emocionante mesmo, assim. E, acima de tudo, falar sobre essa questão do registro, o como é essencial, né, Samuel, te ouvindo falar, como é importante que a gente consiga guardar, e principalmente algo que tu falaste aí, que eu acredito muito, às vezes a gente entra em qualquer movimento e acha que nós somos os pioneiros, né? Como isso acontece ainda, como essa arrogância de algumas pessoas de entrar em algum lugar e achar que estão criando a roda, quando a gente tem tanta história que nos antecedeu, né? E aí nós precisamos admitir que às vezes nós somos ignorantes, no sentido efetivo e literal da palavra, de ignorar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ser humildes ao ponto de entender, de buscar essas informações, de saber quem foram essas pessoas e o quanto elas efetivamente contribuíram para que a gente possa seguir esse caminho daqui por diante. Então eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a família, né, por nos permitir, né, por permitir que isso se transformasse nesse documentário, e a vocês que o produziram, por nos orientar mesmo, né, por nos ensinar, nos mostrar uma história incrível e que, obviamente, é base do que a gente está vivendo hoje. Então, que a gente possa disso tudo tirar as lições, entender que as pessoas são diferentes, elas podem ser contraditórias, totalmente contraditórias em si, e o quanto elas nos ensinaram, o quanto elas prepararam o caminho para que a gente chegasse até aqui. Incrível esse momento, a gente tinha uma reunião às 11 horas, eu e o nosso diretor da casa, o Ricardo, e a gente fez questão de cancelar essa reunião, porque a gente não poderia sair daqui nesse momento, porque a gente precisava, eu particularmente preciso dizer, eu precisava assistir, precisava compreender um pouco mais da história desse Bruno Segalla, que de alguma maneira nos abraça, né, numa perimetral, e que nos abraçou em tanto nos mostrando e nos ensinando através da arte, da cultura, da política, das discussões, dos debates, né, do sofrimento mesmo, e ao mesmo tempo dessa reinvenção, né, de deixar a família um pouco de lado em vários momentos, e quanto ele deve ter compreendido ao longo do caminho se isso valia a pena ou não, né, pesar isso tudo. Quanto a gente vive isso todos os dias, presidente Denise, né? Nossa deputada que discute tanto essa questão de como conciliar a nossa vida e as nossas lutas com a política ou com qualquer caminho profissional que a gente siga. Então, acima de tudo, obrigada por essa oportunidade. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Obrigada. A vereadora Estela? Então, eu estava em dúvida se eu ia conseguir ou não falar. Normalmente eu tenho muita facilidade em falar aqui no plenário, mas eu acho que quando é algo que mexe tanto com o nosso sentimento, se torna mais desafiador. Quero parabenizar a família, dizer que deve ser uma honra muito grande carregar nas veias o sangue de tanta luta, de tanta resistência, de tanta inspiração. Passam 100 anos, mas parece que a gente está falando dos dias atuais. Foi algo que muitos de nós trouxemos aqui nas nossas reflexões, e eu acho que é o que faz com que, de fato, a gente se emocione ainda mais com o documentário que a gente teve o
privilégio de estar aqui na manhã de hoje assistindo. Ver que as pessoas ainda nos dias de hoje não conseguem entender o que é uma ideologia que busca o bem comum, o que é uma ideologia que valoriza a mulher, que valoriza o trabalhador, o que é uma ideologia que faz com que muitas vezes a gente tenha que deixar de lado, sim, a nossa vida pessoal, a nossa família. A Denise sabe muito bem deixar de lado os nossos filhos para estar aqui lutando por algo que é comum a todos, que é o direito à vida, e uma vida regada à arte, regada à cultura. E eu tenho uma lembrança, o nome Bruno Segalla, ele me vem de quando eu era criança, fazia parte do serviço de convivência, e os ensaios para as apresentações que nós tínhamos de fim de ano, elas eram ali, em frente ao Bruno Segalla, elas ocorriam ali. Então, é um nome que eu me lembro e a gente sabe, as portas estavam abertas para nós, crianças periféricas, de centros de convivência, de serviço de convivência. Então, eu acho que precisa desse apoio, desse suporte, porque esse apoio e esse suporte é dado por vocês. Então, o poder público também tem o dever de dar, né? Eu acho que sim, a Câmara ela tem um papel muito importante em ter promovido esse cine plenário, mas que a gente possa fazer com que isso tenha cada vez mais público, como eu queria que esse plenário estivesse lotado para poder ter acesso a essa história e ver que Caxias do Sul não é só da fé e do trabalho. Caxias do Sul é rica em história, Caxias do Sul é rica em luta, Caxias do Sul é rica em resistência, e essa resistência requer e merece respeito e admiração, porque independente do lado que nós estamos, existe aqueles e aquelas que dão tudo de si pelo bem maior, pelo bem comum, e Bruno Segalla é um desses. Me inspira muito ser da mesma cidade que ele, ser vereadora com as mesmas causas e estar aqui com o mesmo intuito. Então, que assim a gente possa continuar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela, por gentileza. Posso cometer uma indelicadeza? Eu preciso sair para um compromisso agora, já estou mais de meia hora atrasado e lá fecha ao meio-dia. Eu esqueci de fazer eu acho que eu comentei com a Bianca, né? Na eleição passada a gente acabou alugando a casa ali do Segalla para fazer o comitê do Vitor, né? E depois se tornou no segundo turno ali um comitê suprapartidário, enfim. E daí naquele episódio tem uma coisa ainda pessoal que me permitam colocar aqui. Eu acho que eu comentei com a Bianca. No meio do processo, o meu pai me disse um dia, estava dizendo, mas lá na casa do Bruno, sabe que o Bruno era amigo do teu padrinho? Né? Aí o tio do meu pai, meu tio-avô, João Tonoli, foi colega durante 30 anos de trabalho, 20 e tantos anos de trabalho do Bruno na Eberle. E o Bruno sabia disso, sabia que eram colegas, né? E a gente conversava lá no partido e disse, o Tonoli e tal, não sei o que, isso, aquilo, que bom, que não sei o que tal. E eu nunca comentei isso em casa, nada. Agora, há 2 anos atrás, ali nesse período da eleição, meu pai me disse, olha, o Bruno, na verdade, ele ia uma vez por ano nas férias da Eberle, junto com o teu padrinho, lá no campo, passava uma semana lá no campo. E eu vim descobrir isso agora, há 2 anos. Então, são coisas que somam, né? Mas, assim, muito bom a gente se reencontrar aqui, né? Estela, que bom te ver aí, né? Eu esqueci também, antes de cumprimentar o vereador do meu partido aqui, o Rafael, pela iniciativa, enfim, né? A Câmara de Vereadores também por oportunizar esses espaços aqui. E acho que sim, né? Seja aí na Maesa, que foi em casa do Bruno tantos anos, né? E se fosse do meu gosto, a Bianca sabe disso, que um dia eu comentei com ela e espero não ser uma indelicadeza de novo, mas se fosse eu, né? Ou outra pessoa, o prefeito dessa cidade, não teria dúvidas em desapropriar da família, pelo valor que fosse necessário, a própria casa. Acho que tem coisas que a gente precisa pedir à vereadora, que é do prefeito, talvez, né? Um desafio de tirar ali, porque os milhões que valem aquele terreno, aquela propriedade, são infinitamente menores do que o valor humano e da história do Bruno.
Obrigada. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu sou o esposo da Bianca Segala, né? E viemos acompanhar ela e agradecer aos que promoveram esse evento, né? Tem um significado e também veja-se um resgate histórico ali e que precisa ser, como muitos de vocês já falaram, um incentivo, seja ele incentivo econômico, financeiro, mas também um incentivo nas mídias, né? E escolas e tudo isso. E volto a dizer de novo, agradecer, é um privilégio estar participando desse momento, né? Eu conheci o seu Bruno, né, o pai da Bianca, há alguns anos, e quando nós vínhamos no início de Porto Alegre, eu vínhamos na sexta-feira, e a gente conversava, e um dia ele me disse, eu estava hoje falando com o bispo, eu disse, mas seu Bruno, o senhor se diz comunista, cristão, né, e como é que pode, visitando o bispo? E aí eu fiquei sabendo que ele era muito amigo também de outros religiosos aqui da cidade. E eu com ele conversando, e hoje eu faço uma leitura, pode parecer uma dualidade para muitos. Ele se chama de comunista e, ao mesmo tempo, ele retrata o Cristo e nas suas obras. Mas quem de vocês já leu o Leonardo Boff, Frei Beto e tantos outros da teologia da libertação, e também os que, se a gente faz uma pesquisa do Cristo histórico, do Cristo que vivenciou com o povo, com os hebreus, no contexto da época, qual que era o rosto desse Cristo? Me desculpe agora que eu vou dizer, não era um Cristo europeu. O que ele fez? Quem não tiver um pecado, tira a primeira pedra, né, samaritana. O Bruno resgatou a dimensão da mulher, né, o respeito da mulher, o rosto feminino, o rosto materno de Deus, que temos inúmeros teólogos que falam disso. Então, só um comentário dessa questão da dualidade. Pode parecer, mas dependendo do ponto de vista, da ótica que nós olhamos ou fazemos a interpretação teológica, a gente pode ver um outro viés, um outro caminho ali. E a gente percebe um Cristo solidário, né? No olhar do Bruno Segala, aquele Cristo dos pavilhões. Né? Então, ele faz um resgate, e como político também, quem que ele foi defender? Né? Os direitos humanos, e a gente tem aqui, né, a Estátua dos Direitos Humanos. Poderia falar muito mais sobre isso, mas eu acho que o importante é esse resgate que a gente não pode deixar morrer, né? O resgate histórico da pessoa dele, né? Como um Cristo, como um líder nato, né? Um líder mesmo. E a carência que nós temos hoje desses líderes que olham para o povo, né? Abandonam às vezes a própria família, que a dona Almira, né? A esposa dele, a mãe, né? Falou, eu fiquei cuidando dos filhos, né? Dedicando. E ele se dedicando ao povo, às pessoas. Então, nesse resgate de uma pessoa, de um líder que fez a diferença e que dedicou a vida dele ao povo, às pessoas. Termino com isso. Obrigado. Obrigada. Eu quero falar agora. Não, eu também, né, assim como a Estela e a vereadora Marisol, né, eu disse no início, eu optei em ser mais, né, direta e passando as palavras, porque a gente fica realmente toda, né, embargada por emoção, né, como vários aqui, né, então é difícil para a gente falar, né, e primeiro também dizer que o documentário ele é lindíssimo, a forma como é expressa, né, a linguagem, ela é muito sensível, né, então ela é muito adequada, né, para o Bruno, né? Acho que ele honra muito a história dele, né? A forma como é trazida. Então, essa questão da arte, né? A expressão, ela é muito muito bonita, né? A fotografia, tudo, né? Perfeito. Então, a linguagem do documentário ele é muito bonito. Mas, para mim, me marca muito, né? Essa questão do aspecto feminino, né? Dele, da valorização da mulher. E nós estamos falando de 50 anos atrás, né, de algo que o quanto revolucionário foi isso, né? Alguém que tinha todo esse compromisso, né, esse olhar de valorização das mulheres
e quanto revolucionário foi, né? Então, além da luta dos trabalhadores, além, né, da questão da valorização da arte, o quanto, e eu fico pensando, né? E aí, claro, sempre a mãe é que chama mais alto, né? Eu fico pensando o quanto a mãe dele não ficou orgulhosa, né, de ter um filho como ele, né? E quanto essa mãe que foi parteira, que contribuiu para a nossa cidade, para trazer a vida, né? O quanto ela deve ter ficado muito feliz, né, de ter criado aí esse filho que depois valoriza, né, toda essa história. Então, parabéns às mulheres da família, né, que certamente também trazem essa força. Então, para mim, né, ter alguém que esteve na Câmara de Vereadores e que teve todo esse olhar, e o quanto faz falta, né, vereadoras, ainda hoje, o quanto é desafiador. Né? Então, acho que essas pessoas aí que nos antecederam também abriram portas para que a gente, né, chegasse aqui, com certeza. Então, né, nossa gratidão à história, né, a vocês que trouxeram um pouco de tudo isso, a família, né, que também segue trazendo, né, esses relatos que são pessoais, mas são da construção da nossa cidade. Obrigada. Queria só botar 2 pontos que eu acho que, ouvindo todos, agradeço muito, né? Acho que, da nossa parte aqui, missão cumprida, né? É um trabalho que está aí e que espero que siga, né? Já faz 10 anos que está feito. Mas é isso, é atual, né? Então, espero que vá mais 10, 20, 50. E todas as obras da Spaghetti Filmes que a gente realizou até agora está disponível para a comunidade, tá? Ela está aberta. É só nos procurar que a gente disponibiliza. Tem outras histórias bem legais também. E acho que eu não agradeci o suficiente a família, vocês aqui, representando a família toda, né? A gente se tornou muito próximo, né, durante esse trabalho, conviveu realmente. Eu passei a ser amigo de Bruno Segalla, né? 10 anos depois da morte dele. Conheci ele com essa pesquisa. Me enxergo nele, me enxergo na família. Vejo, a gente conversou, né, para poder fazer, enfim, as perguntas e tudo mais. E o Bruno é presente. O Bruno é o elo de muitas coisas ainda. Contemporâneo, sempre. Deixou uma família incrível. Fez uma família maior, porque não é só sangue, é coração, sim, é amizade, é ideias, é a arte, né? Acho que... Então, isso, o Bruno está presente e se expande. Acho que em todas essas conversas, mas em todas as nossas escolhas também, né? Inclusive de nos identificarmos onde a gente é comum. Então, a minha gratidão e respeito por toda a família. 10 anos depois, né? Então, tem gente que era pequenininho e já está grandão. grande. E que é muito legal ver a vida acontecendo e a gente unidos ainda. E sigamos dessa forma. Tem uma ideia que eu quero trazer aqui, porque não me deixa mentir sozinho. Acho que 15% do imposto do Financiarte... 15% do valor do Financiarte é imposto. A gente devolve imposto. Não é um valor inteiro que se ganha para fazer. A gente paga imposto. Não, Financiarte. Financiarte, sim. Se eu não me engano, ou é 12% ou é 15%. Existe a Condecine, né, que é legal, de repente, estudar esse formato, que uma porcentagem desse imposto volta para a cultura, para que continue sendo produzido ou distribuído. Então, isso pode acontecer aqui também, né? Porque a gente também tem um valor inestimável, obviamente, da cultura, da arte, mas a gente também produz, a gente também é uma indústria, né? Muita gente que trabalha, né, no meio, e que sobrevive disso, né? Claro. Movimenta
há um movimento gera, né? Gera, a gente pode movimenta a economia, né? A gente pode gerar, por exemplo, obviamente uma porcentagem gratuita, porque obviamente é uma grana pública, de exibição, por exemplo, mas a gente pode estar associado a um festival, na Maesa, por exemplo, né? Onde daqui a pouco a gente sabe, hoje o cinema ganha com pipoca, não ganha com ingresso. Então, se a gente pensar, se a gente expandir, né, assim, entender que o nosso valor é inestimável, mas que a gente tem um valor também agregado de movimentação, de juntar público, de vender outras coisas, o chaveirinho, a pipoca, a camiseta, enfim, o ingresso, né, para dentro de algum lugar. Quer dizer, acho que a gente tem tudo na mão, assim, né? A gente se emociona, quer dizer, tem toda essa questão, mas também a gente é pungente, assim, é potente, né? Como cultura, o Bruno tem um material ainda incrível que o Instituto precisa desse apoio porque abre as portas, não cobra para nada, porque entende que é uma obra pública, então abre a própria casa, né, da vida pessoal da família, para que o público tenha acesso e tudo mais. Então esse é um olhar, mas a gente tem um outro olhar que também rende, que também é econômico. E a gente já cansou de provar isso, né? Eu acho que já passou dessa fase. Né? Exatamente. E agora é discutir, então, de que forma a gente entende que existe um não deixar isso acontecer. Existe uma força contrária para que isso aconteça. Não é uma questão econômica, simplesmente. Dinheiro existe, dinheiro circula. Esse documentário foi feito há 10 anos, ele pode ainda gerar algum tipo de economia. Dinheiro não se come, então a gente entende que existem outras formas de ter lucro, que não é com o dinheiro físico, mas é uma coisa que leva a outra, que pode, como eu falei, hoje o cinema mundial ganha com pipoca e não com ingresso. Salas de cinema, né? As salas de cinema, exato. Isso só para lançar de repente uma semente aqui para que a gente discuta algo para além do só pedir dinheiro, mas enfim, fazer circular uma roda, né? É isso, obrigado pelas palavras de todos. Desculpe, não tem como passar esse documentário ali junto ao acervo do Bruno? Se um dia ele for para Maesa, quem sabe, né? Que eles fazer o cine ali, né? Para que movimente. Não precisa passar todo dia, mas 1 ou 2 vezes por semana é um movimento, é um conhecimento. Aquece o lugar, não fica aquele... Eu acredito que eles passem. Talvez, penso que para ser mais próximo das pessoas, do povo, ele poderia ser passado na praça. Um telão. O cinema na praça que tem no verão? Isso. Eu acho que isso aproximaria as pessoas que têm menos acesso, menos condições, né? Com certeza. Eu acho que sim. Também. Tanto ele como a praça pode passar todos do Espaguete Filmes. Eu acredito também que importante para nós. Que nem aquele projeto que tinha no final do ano, Ana Rec, Galópolis, que faziam aquelas... Fazem os cinemas na praça. Então, isso é uma coisa nossa, né? É uma coisa daqui. Não precisaria trazer um filme de fora, né? Podia ser os nossos filmes sobre a nossa realidade, né? O Espaguete tem muito acervo ali que pode... Acho que seria muito legal. Obrigada. E eu esqueci, antes de agradecer ao Samuca e a Janete e todo o pessoal do filme, e dizer que realmente 10 anos depois parece que o filme é novo, né? Retrata assim muito bem a realidade, não só do Bruno Segala, mas como todo mundo já disse aqui, né? A realidade de todos nós, né? Muito obrigada, então. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, a gente vai disponibilizar também o filme na TV Câmara, né? Para o pessoal também acompanhar.
Então, aqui, agradecer a Janete, o Samuca, agradecer a Bianca, a Patricieta e todos os familiares, o pessoal, Alessandro, todo mundo, os vereadores e vereadoras que acompanharam. Então, nosso muito obrigada. A gente encerra, né? Como eu disse, com gostinho de quero mais, mas muito obrigada. Foi uma bela oportunidade aí de reflexão e de revivência da nossa história. Obrigada.